Oi pessoal, boa tarde! Para quem não me conhece, eu sou o Alan e hoje eu quero falar de um card game, de um filler, de uma coisa que vicia mais do que truco, vicia mais do que pif-paf, vicia mais do que 21, é quase um Texas Hold'em, de tão ágil e rápido que é esse negócio. Cara, acho que desde que eu o conheci eu tenho umas 30 partidas já, sem zoeira, meu, extremamente viciante, sem muita enrolação, vamos falar do divertidíssimo Revanche Futebol Cards. Avisando que essa edição que eu estou mostrando aqui ela é uma edição protótipo oficial, tá? Vou falar o porquê mais pro final do vídeo. O Revanche, né, ele é do Ronald K.A. Halliday. Né, eu conversei com o autor no Diversão Offline em 2018, né, na edição do Rio, inclusive eu peguei essa cópia com ele. Forte abraço, adorei te conhecer, simpaticíssimo. Ele é gringo, acho que é canadense, não tô falando besteira, mas a esposa dele é brasileira, então ele tá aqui no Brasil, vivendo em Brasília, terra de gente maluca, eu já deixo claro, brincadeira. Abraço pessoal do BGG Guará, gosto de todos vocês. E ele desenvolveu esse jogo e ele publicou ele, né? Ele foi um self-publisher, né? Então ele custeou esse jogo e esse jogo ele foi vendido algumas unidades. Essa aqui é uma delas. Então essa edição que eu estou mostrando, ela foi confeccionada na época pela The Game Maker, que virou editora e logo logo vai ter review também por aqui, tá? Porém, a Conclave comprou os direitos desse jogo, então ele vai ser lançado numa versão provavelmente diferente do que eu vou mostrar aqui, mas acho que talvez respeitando o layout básico e com a caixinha diferente, porque a Conclave, quando lança jogo nacional, eles costumam dar uma atenção maior para o jogo, tá? Então, qual que é a ideia do Revanche Futebol Cards? Revanche Futebol Cards é um card game para 2 jogadores, ele coloca idade mínima de 14 anos, mentira, dá para jogar com os mais novinhos, funciona extremamente bem, inclusive com esse que vocês estão gritando, ouvindo gritando de fundo, que ele está assistindo as coisas dele. E qual é a ideia dele, né? Ele é um jogo lá que tem 122 cartas, metade para um jogador, metade para o outro, e ele vem com 3 dadinhos. Os dadinhos é onde acrescenta uma mecânica muito legal e é onde ele deixa menos filler e transforma ele num little game. Então vamos falar um pouco. Qual que é a ideia? Cada jogador vai ter um conjunto de cartas, então você vai ter as cartas vermelhas e você vai ter as cartas de cor azul, ok? Então cada jogador vai ter lá as cartas de 1 até 15, se não me engano, que é o número mais alto, e você vai ter 4 exemplares de cada, tá? A carta número 1 é o goleiro, a carta número 10 é o craque, ok? Então cada jogador ele vai embaralhar, pega lá, embaralhou, saca 11 cartas, outro jogador faz a mesma coisa. Então eu vou explicar rapidamente os 3 modalidades de jogo. Na primeira modalidade de jogo, que ele coloca como terceira divisão, é só isso. Você vai sacar 11 cartas e cada jogador na sua vez vai abrir uma carta. Então vamos dar um exemplo. Eu joguei um 2, meu adversário jogou um 4, aí eu jogo um 5, meu adversário joga um 6. Quando nada acontece de as cartas se casarem, então você está simulando os dribles na partida, passe de bola e tal. Quando acontece de eu jogar um, sei lá, um 8, né, qualquer número que seja, e meu adversário jogar um 8 em cima, ele cria um cruzamento, então ele está fazendo um lance em direção ao gol. Se eu jogar um 2, anyway, qualquer número, e ele jogar um 2 também, automaticamente ele fez gol. Então, no momento em que você consegue equivaler 2 cartas do seu adversário, você faz um gol, ok? As cartas são recolhidas, você deixa a pilhazinha do seu lado só para mostrar que você marcou um gol. Quando acaba a mão, né, de 11 cartas, repete esse procedimento, 11 cartas para cada um de novo, faz o segundo tempo. Ganha quem fizer mais gol. Simples assim, ok? Indo para o segundo modo de jogo, que é a segunda divisão, é exatamente a mesma coisa que eu acabei de explicar, porém você vai abrir 6 cartas do seu lado, seu adversário também, e seu banco de reservas. O que muda? A qualquer momento eu posso substituir uma carta. Eu pego uma carta da minha mão, não mostro meu adversário, coloco ela fechada e pego uma do meu banco de reservas. Essa carta que eu peguei, ela pode vir para minha mão ou posso jogar ela imediatamente. Então aí ele já adiciona a atenção, ele tira um pouco da sorte, né? Porque o primeiro modo ele tem muita sorte, né? Ele tira um pouco da sorte e ele já conta a atenção. Porque se você joga uma carta vacilando, às vezes o cara pode ter a carta no banco de reserva e você já, pum, mesma coisa. Cruzamento, gol. Quando acontece um cruzamento, como eu falei sobre isso ainda, vamos dar um exemplo. Cruzamento, meu adversário criou um cruzamento. Se eu jogar um goleiro, automaticamente está encerrado. Eu peguei a bola no ar. No caso de eu jogar um 8, um número hipotético, e o meu adversário jogar um 10, ele cria um cruzamento automático. O craque, né, ele sempre cria um cruzamento. Ok? Depois, falando da divisão completa, né, primeira divisão, o que muda no jogo? Aí é onde o jogo fica muito legal, o Spike sai pra lá. Onde é que o jogo fica muito legal? Você vai adicionar os dadinhos. Os dadinhos é o seguinte, eles têm várias faces e você vai jogá-los. Quando sair 3 faces diferentes, não aconteceu nada, né? Tipo, cria um cruzamento. Ao invés de continuar a jogada de cartas, né, jogar mais uma e tentar igualar meu adversário, você joga os dados, quando eu crio a situação de um cruzamento. 3 faces diferentes não acontecem nada,
Quando você tem faces, vamos lá, se sair as duas faces de cartão amarelo, você toma um cartão amarelo na cara. Então você vai ficar ali em sobreaviso. Se acontecer de novo, o segundo cartão amarelo vira um vermelho e você está expulso. Quando você tem um jogador expulso, você vai escolher uma das cartas na sua mão, vamos lá, 2, e você vai tirá-la da sua mão. Se tiver mais de uma, você vai descartar todas elas. Se tiver esse número no seu banco de reservas, também vai embora. Você não pode mais usar o 2 para o resto da partida, independente se é primeiro ou segundo tempo. Muito legal isso, cara, muito legal. Se acontecer de você tomar um cartão vermelho de cara, mesmíssima coisa, falta gravíssima, você vai escolher uma carta e segue o procedimento. Se acontecer de você, cadê aqui, ó, tomar as bandeirolas, né, vamos dizer que saiu assim, ó, né, um amarelo e as bandeirolas, impedimento, só isso, para a jogada, segue o jogo, tá? Se acontecer de sair um pênalti, tá, esse aqui eu vou até olhar o manual porque é um pouquinho complicado, tá? Isso é a única coisa que eu achei que faltou nesse jogo, eu vou falar um porquê, tá? Eu vou olhar o manual, vocês vão entender o porquê durante a minha explicação. Então se acontecer isso aqui, ó, vai sair um pênalti, tá? Como é que funciona o pênalti? O pênalti é o seguinte, vamos lá, vamos achar ele aqui no manualzinho, o manual é legal, ele é ok, pequenininho, mas ele é ok, tá? O pênalti é o seguinte, o resultado de uma cobrança de pênalti será a primeira condição satisfeita entre as seguintes. Se o jogador revelar uma carta craque, né? Então vamos lá, lembrando, eu joguei, meu adversário jogou e criou um cruzamento. Beleza? Então, eu vou jogar uma carta e meu adversário vai jogar uma carta. Tá? Ambos vão colocar a carta fechada. Então, ó, nessa ordem. Se o jogador atacante revelar uma carta craque, é gol. Se eu revelar um goleiro, parou-se. Quando o jogador atacante revela um número diferente do número jogado pelo jogador defensor, é gol. Caso contrário, o jogador não fez gol. Tá? Então, vai ter uma jogada de cartas fechadas. Primeiro abre um, depois abre o outro. Ok? Então, se o atacante revelou um gol, acabou. Goleiro, acabou. Ou diferentes, gol. Outra coisa que pode acontecer também é o tiro livre. Tá? O tiro livre são essas duas bolinhas. O tiro livre é o seguinte, o resultado de um tiro livre será a primeira condição entre as seguintes. Quando o jogador revela um goleiro, parou, revela um atacante, gol. Ou quando o jogador revela um número mais próximo ao número da carta que conseguiu o cruzamento do jogador defensor, é gol. Caso contrário, o atacante não fez gol. Tá? Então, dá um exemplo. Quando cria-se um cruzamento e jogou, sei lá, um 8, e eu jogar um 9 e o outro cara jogar um 10, gol. Porque o 9 está mais próximo do 8. Tá? A outra coisa que pode acontecer é o escanteio. O escanteio ele segue exatamente as mesmíssimas coisas que eu estou explicando aqui. Tá? Mesmo procedimento. Porém, o escanteio, se eu jogar um goleiro ou um número 15, ó, essa eu lembrei de cabeça, porque saiu vários escanteios nas partidas que eu joguei. Automaticamente o goleiro pegou a bola, parou. Beleza? Deixa eu ver se eu expliquei tudo. Expliquei todas as possibilidades. Vamos lá, então, 8 minutinhos para falar do jogo. Falei o jogo inteiro, tá? Expliquei tudo. Como isso aqui é um lançamento self-published, né? Autopublicado, eu acho que ele teve, assim... mostrar um pouquinho aqui, né, do layout. Ele teve um grau de sucesso muito bom com esse jogo, mas assim, muito bom. Antes que alguém me pergunte, é melhor que o Footboard? Não. O Footboard tem uma proposta e esse jogo tem outra. Eu me diverti tanto quanto. Eu lembro quando eu gravei o review do Footboard, eu falei, eu não gosto de futebol e eu adorei o jogo. Eu continuo não gostando de futebol e eu adorei esse joguinho, cara, porque eu consigo jogar ele com meu filho, eu consegui jogar ele com os amigos do meu filho, o meu filho conseguiu jogar com os amigos dele e eu jogo ele com os meus amigos assim, ó, É o tempo da gente ir pro shopping, tá esperando algum amigo chegar, meu, toma cerveja, vamos lá jogando enquanto os amigos não chegam. É muito legal, velho, é viciante essa porcaria. Porque ele é muito rápido, ele é muito ágil, tá? Então assim, para uma versão autopublicada, tá extremamente bom, tá? Extremamente bom. Eu acho que não tá mais à venda nessa versãozinha aqui, porque a Conclave comprou os direitos e tal, então a gente pode esperar uma coisa boa. Até onde eu sei ele vai sair em breve, só que esse em breve eu não sei se é em 2018 ainda ou em 2019, então não sei, não vou me comprometer aqui no vídeo, né? Porque eu não tenho esse grau todo de conhecimento sobre o cronograma dos caras, mas assim... Se você está afim de um jogo de duas pessoas extremamente rápido e com um fator replay estúpido, assim, é quase infinito, não dispenso revanche. Cara, que jogo legal. Ronald, primeiro, prazer te conhecer. Muito obrigado pela cópia, para lançar o review aqui. Adorei o jogo, está claro na minha empolgação. Quando sair a edição da Conclave, faço questão de ter a minha e reapresentá-lo aqui, né, só para o pessoal ver as diferenças. E, meu... Parabéns, eu adoro uma ideia simples que funciona muito bem. O teu jogo me lembra muito os jogos do Nizia, que é uma ideia extremamente ridícula,
e que funciona muito bem com o fator replay, infinito. Então, parabéns pro Ronald, parabéns pela Conclave de não ter deixado essa bola ir embora. Ó, essa foi boa, hein? Não deixei a bola passar. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.